Hoje nós vamos ler Apocalipse, capítulo 9. Apocalipse 9. Senhor, meu Deus e meu Pai, desde já eu te peço para que o Senhor venha abençoar essa leitura, que a Tua palavra venha penetrar dentro de cada um de nós, Senhor, que nós venhamos absorver o melhor de tudo, meu Pai, que nós venhamos compreender, Senhor, o que o Senhor quer nos dizer através da Tua palavra, meu Pai, para que possamos ser vigilantes, meu Pai, e confiar somente em Ti, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Vamos lá. A quinta e sexta trombeta. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela do céu, e caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu a fumaça do poço. E com a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu seu sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhe dado poder, como poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como de leões, e tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante às 2 escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era ao seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta solta, os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. Eu vi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas, porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas. Portanto, as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependerem das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependerem dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, e nem da sua fornicação, e nem dos seus frutos. Vamos ler aqui o estudo e compreender a palavra.
Nesta quinta trombeta, o apóstolo João viu uma estrela caída do céu na terra. Ele recebeu a chave, símbolo de autoridade do poço do abismo. Essa estrela caída é o próprio Satanás, visto que ele mesmo não tem poder nem autoridade para abrir o poço, sem que receba do Senhor Jesus esta condição. Está em Isaías 14:12 e em Lucas 10:17-18. O poço do abismo é o lugar de prisão dos demônios. Lucas 8:31, 2 Pedro 2:4 e Judas 6. Vieram gafanhotos. Com a abertura do poço do abismo, saíram gafanhotos para a terra, que são espíritos imundos, muitos piores do que estes que estão agindo hoje em dia em todo o mundo. O planeta será infestado de demônios que atormentarão os seus habitantes, causando um sofrimento tão grande que as pessoas buscarão a morte e não encontrarão. Seus acontecimentos dos dias atuais já são cruéis, com a destruição das famílias, a violência, os vícios, os suicídios e homicídios, os acidentes e a corrupção. Imagine como será naqueles dias, quando todo o inferno estará ocupando a terra. Esses terríveis espíritos só não poderão tocar naqueles que tiverem o selo de Deus. O juízo desta quinta trombeta também tem o seu paralelo com a oitava praga, que foi lançada sobre o Egito. Êxodo 10:13. O anjo do abismo. Este exército monstruoso de gafanhotos tem um rei, algo que os gafanhotos naturais, os insetos, não possuem. Provérbios 30:27. Ele é chamado de Abaddon, que significa destruição, ou Apolion, que quer dizer destruidor. Não há dúvidas de que este anjo do abismo é o próprio Satanás. Tocou o sexto anjo a sua trombeta, e foram soltos 4 anjos, príncipes de Satanás, para liderar 200 milhões de seres infernais reservados para execução do juízo desta sexta trombeta. Esse exército de demônios saiu para matar por meio do fogo, da fumaça e do enxofre, que são elementos que caracterizam as guerras nucleares. Será exterminada a terça parte da humanidade. Hoje isso representa mais de 2 bilhões de seres humanos. Provavelmente, eles agirão nos governos deste mundo e os induzirão à guerra, convencendo-os a soltar suas terríveis bombas assassinas. Não se arrependerem. O desejo de Deus era que todos os que escaparam da grande destruição provocada pelo juízo da sexta trombeta se arrependessem e se voltassem para ele. Porém, aconteceu exatamente o oposto. As pessoas que sobreviveram a essa catástrofe, ou seja, os 2/3 restantes da humanidade, além de não se arrependerem das obras de suas mãos, tornaram-se ainda mais endurecidos contra o Altíssimo, pois continuaram a adorar os demônios e os ídolos de madeira, de pedra e de metal. Ademais, não deixaram seus crimes, como a prática de furtos, nem seu ódio, suas feitiçarias ou seus adultérios. Antes continuaram entregues a todo tipo de imoralidade e de prazeres pecaminosos. Muito forte o estudo, a palavra de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, pela tua direção, meu Pai. Meu Pai, essas coisas vão acontecer, são proféticas. O Senhor disse que ia acontecer. Isso o Senhor deixou registrado, meu Pai. Então, meu Pai, o que nós podemos fazer para que isso não venha acontecer conosco? É vigiar e orar e sermos obedientes e adorar somente a Ti, Senhor, como nosso Salvador. Amar somente a Ti, não adorar deuses nem imagens, nem fazer o que não Te agrada, mas obedecer essa palavra, a palavra de Deus. Ela liberta, meu Pai, e transforma as nossas vidas. Então temos que andar conforme as Tuas Escrituras, meu Pai, porque não iremos passar por isso, porque isso de fato vai acontecer. E só vão ficar aqui na terra quem ama o pecado, quem ama os ídolos, as imagens, quem ama as suas perversidades, as suas imoralidades, as suas injustiças cometidas. Esses passarão por isso, mas o Senhor Deus é tão misericordioso, Ele ama a todos.
E Ele quer salvar todos, mas Ele sabe que nem todos vão ser salvos por causa da nossa própria escolha. É livre-arbítrio, assim deixou o Senhor Jesus. Deus, Ele disse, é livre-arbítrio. Ele não vai obrigar você a amá-lo. Ele não vai obrigar você a fazer o bem sem olhar a quem. É sua escolha ter um bom caráter, ter uma boa consciência. Mas se você ainda assim quer seguir as coisas erradas, as coisas fáceis, entre aspas, é a sua escolha. Você irá passar por isso, meu caro. E eu vou te dizer, você vai procurar a morte e não vai encontrar. Mas se ainda assim você se arrepender, você será salvo. Ainda que você morra, você será salvo. Você vai procurar a morte e não vai achar, mas você vai resistir, vai passar por isso e Deus vai te fortalecer. E quando você pagar com a morte para ter a sua salvação, quando chegar o dia em que você morrerá, você será salvo. Agora, se ainda assim você se voltar contra Deus, achar que Ele que está fazendo essa maldade com você, e não os seus ídolos que você adora, e não os pecados que você comete, você vai ter a eternidade no lago de fogo e enxofre. Não porque Deus é ruim, porque Ele quer isso para você, porque foi a sua escolha. Ele só está te dizendo, faça o bem sem olhar a quem. Ame o próximo como a ti mesmo e adore a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. Adore a Deus sobre todas as coisas. Não deixe o seu dinheiro, nada, nem ninguém ser maior do que Ele. Faça o bem e Deus irá lhe salvar. Não tenha medo desses dias. Fique em paz, pois a sua consciência é tranquila porque você pratica o bem. Leia a Bíblia, pratique a palavra de Deus. Seja um diferencial. E Ele será contigo na tua vida. Enquanto tu estás aqui na terra, Ele cuidará de ti e da tua família. E você terá dias abençoados. E o dia que chegar a tua partida, tu terá a glória de ver o Senhor Deus Todo-Poderoso, viver eternamente ao lado dEle. Então, amigo, não queira sofrer. O mundo aqui já é tão desgastoso, sofredor. Para que sofrer mais e eternamente? Para que isso, né? Então, eu deixo a palavra de Deus aqui hoje, agradeço a Ele por essa meditação, por essa palavra e se conscientize antes que seja tarde demais. Amém e graças a Deus.